que as patrocinadoras, principalmente as privadas, não façam para se apropriar desse superávit. Vamos dar um exemplo aqui da Fundação Gerdau, né? O doutor Maia estava reclamando de uma migração lá da CAPAF. A Gerdau, a Fundação Gerdau, né, tem um plano que é originário da Açominas, né, quando foi privatizada, é um plano que tem superávit também causado por demissões em massa, que acabam gerando superávit, porque o participante que se retira ou que é demitido, ele se apropria somente de uma parte da reserva de poupança. É o regulamento, é o que está na lei, está no contrato, mas, de fato, a patrocinadora, através de uma ação dela, pode gerar um superávit no fundo, e gerou. São só 700 milhões de reais. E a Gerdau resolveu distribuir esse superávit. Né? Lá é bem que se diga que a contribuição é 2 por 1. A patrocinadora contribui com 1 e o participante com 1. Não a Gerdau, porque quem contribuiu para este fundo foi a Açominas privatizada, mas como ela é sucessora, né? Bom, o que aconteceu? A regra é o seguinte: nós temos um plano BD e vamos criar um plano CD puro, pouco diferente da Previ, que é um plano de contribuição variável, ele tem benefício de renda vitalícia, o de lá não tem. Qual que é a regra? Todos os participantes que optarem por sair deste plano BDI por um plano de contribuição definida levam superávit em dinheiro na conta dele. Os outros não têm. Os outros não têm. Ou seja, nem a aplicação da bendita da Resolução 26 foi feita de acordo com o que manda a resolução. De novo, a patrocinadora usou o poder dela, tá, para forçar uma migração de plano dos assistidos, inclusive, doutor Maia. Benefícios de renda vitalícia foram passados para um plano CD que fica à mercê do mercado, e eu avisei a vários deles, né, torçam para morrerem cedo. Né? E com um absurdo maior ainda, a Gerdau Previdência dizendo, olha, numa aplicação moderada nós vamos conseguir 9,9 por mês de rentabilidade. O sistema inteiro sabe que isso já não é mais possível. Então, ali, propaganda enganosa da pior espécie. Mas foi aprovado. Foi aprovado. Foi aprovado. Eu quero... E aí é o seguinte, cadê o equilíbrio? Até para seguir o que já não está bom, que é essa CGPC 26, o pessoal arruma jeito de ser pior. Né? E aí, assim, outro dia eu estava conversando com alguém da Previ, que ele me disse assim, Cláudia, mas você é muito emotiva. Você tem que ser um pouco mais fria e racional. Eu até conseguiria. Eu até conseguiria, se eu não soubesse que atrás de cada benefício, de cada ato mal aprovado lá, não tem um ser humano sofrendo na ponta, porque esse ser humano eu vou lá e converso com eles. Eu conversei com a dona Bernadette, que teve o benefício liquidado por uma retirada de patrocínio. Então, assim, atrás do que nós estamos fazendo, não tem dinheiro, não tem a gente. E aí eu acho que a gente tem que ver para que é que nós temos essa sociedade. Né? Se é para o dinheiro bancar a felicidade das pessoas ou a felicidade das pessoas ser acabada em nome do dinheiro e do benefício de outras pessoas. A ANAPAR, a opção é muito clara. O financeiro é meio, o objetivo é a previdência. E, nesse sentido, a gente está à disposição de todos os participantes, não esquecendo, doutor Rui, que a Previ ainda para vocês terem uma ideia do que esse sistema ainda é um objetivo a ser alcançado por nós. Vocês têm diretoria paritária, conselho paritário, conselho deliberativo paritário, podem, eventualmente, fazer plebiscitos. A grande maioria do sistema nem isso tem. Principalmente nas patrocinadoras por empresas privadas. Ali a política de terra arrasada. A patrocinadora faz o que quer e o participante nem abre a boca para reclamar. Muito bem, doutor Cláudia. Meus cumprimentos, doutora Cláudia. De imediato passamos a palavra aos... Doutor Itamar, por favor. 5 minutos com mais 5, se necessário, para todo mundo poder falar. Primeiro, parabenizar a Graziella por esse vídeo. Eu acho que não tem quem não fique embargado, né?
Realmente é uma maneira cruel de mostrar, né, o sentimento das pessoas. E ainda ontem eu saí correndo da Assembleia, fiquei até o fim. Nós temos uma Assembleia no Rio Grande do Sul, nós tínhamos mais de 900 aposentados. Então tinha pessoal de toda a parte do estado do Rio Grande do Sul, as entidades pagaram a locomoção, porque muitos, se não fizessem isso, não tinham nem condição de vir, né? Porque até a questão da complementação, da suplementação, né, começa a criar problemas. Porque a cada entidade, como eu coloquei anteriormente, né, vai tirando um pouquinho. E o que se vê na questão da patrocinadora Oi, como foi colocar em patrocinadoras, né, nós vemos como com quase 50% das ações, só não é isso, porque quem dá os 51%, né, para o grupo, que é formado pelo Gerisat, que é o dono dos shoppings, né, e pela Andrade Gutierrez, consultora, é a própria Fundação Atlântico, que dá os 51%. E as outras 3 fundações, as nossas grandes fundações, que é a Previ, a FUNCEF e a Petros, junto com o BNDES, que tem quase 49%, né, simplesmente aceitam que um fundo menor que está lá dentro daquela empresa, né, que tenha as condições mínimas quase parecidas com a governança desses fundos, né, não tem, ao contrário, o que tem estão tirando, né? Então, não é bem assim que na privatização tivemos ajuda, né, de empresas nacionais e tal, para ficar mas não adiantou nada, porque aqueles fundos pequenos que hoje pertencem, né, volto a dizer, né, a patrocinadora, onde nós temos, né, fundações, né, com ações, com governança, não aceitam a governança, ou deixam passar, ou fecham os olhos para que isso aconteça, né, na empresa. Então, eu quero novamente aqui agradecer ao senador Paim por essa oportunidade, por esse evento, né, graças a pessoas como o senador, que está sempre disposto, à disposição, junto com seus parceiros aqui no Senado, nós temos certeza que esse estado de coisas vai mudar, né? Hoje começa aqui, eu acho que é a esperança, eu acho que é um início, né? E rogo e peço a Deus, ao Divino Pai Eterno, que ilumine, né, esse Congresso, ilumine, né, a nossa República, para eu vejo a questão, né, volto a dizer, da Aeros. Eu acho que é uma questão política, é a vontade política para decidir. Obrigado. Cumprimento, doutor Itamar, abreviou aqui para o nosso encaminhamento final. Doutor Dagomar, por favor. Agradecer o convite que o senhor fez a Previc parabenizar os demais palestrantes da mesa e reafirmar que nós, técnicos da Previc, estamos com as nossas obrigações definidas e que nos compete fazer cumprir a lei e fazer as pessoas que estão sob a nossa subordinação. E também deixar claro que a Previc está sempre à disposição para prestar que sejam devidos e sempre que possível estamos frequentando as casas legislativa, executiva e judiciária, prestando os esclarecimentos. Muito obrigado, doutor Dagomar. E de imediato falamos a palavra para o Gilberto Antônio Vieira, para seus 5 minutos finais. Eu queria só dar um enfoque na seguinte questão, que é o que nos preocupa. Por isso que a gente passou inicialmente muitos pontos positivos da Previ, porque nós não podemos também chegar aqui e esconder os pontos positivos e só colocar os problemas, tá? Nós temos pontos positivos e, embora não fosse o foco, a gente expôs com transparência. Mas eu coloquei nós colocamos qual é a preocupação.
do pessoal. Porque, veja, um dos problemas nossos é a interferência política. Outra, as interferências causadas pelo patrocinador. A interferência, claro, o problema é quando é interferência negativa. O que aconteceu? Além das razões mencionadas, no período de 96 a 2002, houve um achatamento no salário dos funcionários do Banco do Brasil da ordem de 52%. Ora, esse achatamento da ordem de 52% repercutiu na Previ inversamente, gerando superávit. Porque na medida em que baixa o compromisso, baixa a média salarial para cálculo da aposentadoria, baixa a necessidade de registro das provisões necessárias. Tá? Isso, a nosso ver, é equivocado. Uma outra questão que nos aflige muito, uma das razões que levou, embora a gente tenha sido derrotado, não defendemos, mas a gente sabe que dos argumentos utilizados por quem defendeu o acordo de 97 foi acabar com o voto de Minerva. Acabou com o voto de Minerva em 97, quando fez o acordo. Ocorre que em 2001/2002, quando houve a intervenção, voltou, o governo voltou, o interventor voltou com o voto de Minerva. E hoje ocorre plebiscito? Ocorre, mas ocorre porque quer, porque não é obrigado. Tá? Então são questões preocupantes. Referendo e não plebiscito, essa é a verdade. Sim, e ocorre, mas também, como a gente colocou, ocorre, mas ocorre com... Por exemplo, como é que você diz para uma pessoa de 80 anos o seguinte, não, você tem um direito aí, vamos brigar na justiça. Não dá. Quer dizer, é melhor ela votar para receber um percentualzinho, uma merrecazinha, do que esperar 20 anos brigando, porque a briga é de bilhões, e a briga de bilhões, o doutor Maia que eu diga, mas normalmente é bem longa. Então, não, é só teórico essa questão de você vota se quer, você dá o referendo se quer. Porque, na verdade, se não der o referendo, a opção é a judicial, que demora uma infinidade. E, no mais, presidente Paim, a gente, mais uma vez, quer agradecer e se colocar à disposição para discussão. E, veja, nós aqui não estamos trazendo preocupações assim, não é de ordem pessoal, Gilberto, não. Eu quero registrar que as preocupações que a gente traz são as demandas que a gente recebe no dia a dia da Confederação. Tá? Muito bem. Obrigado. Muito bem. O tempo que ele usou no primeiro momento, ele descontou agora. Ficou nos 5 minutos. Você ficou nos 5, foi legal. Antes de falar, eu vou passar para o Brito, que está aqui, o doutor Rui Brito, nosso colega, mas eu tinha adotado um critério de passar para, no mínimo, 2 pessoas do plenário, que não foi painelista. Eu tinha que adotar um critério. O critério que eu adotei foi daquelas pessoas que deram ali um depoimento e a voz não saiu. Então, eu vou passar aqui para o Zoroastro, tá certo? Para ele dar o depoimento que ali não saiu e para o comandante Tomás. E em seguida fala o Rui Brito. Eu peço que cada um, se puder usar 5 minutos, nos ajuda, que 2 horas começa o plenário e aqui o nosso representante da AGU tem um compromisso às 2 horas fora daqui e ele quer ficar até o final. Pois não. Meu nome é Zoroastro, fui comandante da Varig durante 38 anos, tenho 80 anos. Praticamente, minha vida foi dirigida à aviação comercial brasileira. Aqueles lances que os senhores estão vendo lá, que viram agora com relação na praia, foi em janeiro de 2009, numa manhã ensolarada linda, onde eu montei um esquema, porque eu sou coordenador do Rio de Janeiro, sobre as manifestações, eu montei um esquema lá para mostrar o que estava havendo com relação aos nossos aposentados, e o índice, vocês podem ver que tem ali até estatística do número de mortos. Eu queria dizer que naquela época, lá em 2009, ali tinham 342 cruzes de pessoas nossas que morreram. Infelizmente, hoje, nós estamos com 570 mortos.
todos eles decorrentes, grande parte, vamos dizer 80%, por questões do Aeros, que infelizmente não conseguiram se superar por questões de saúde, planos de saúde que não tinham mais dinheiro para se promoverem. Então foi uma verdadeira tsunami, que esse caso de 2006 para cá, para nós. No meu caso, infelizmente, os senhores também viram uma outra lá que mostrou no Jornal Nacional, eu dando um depoimento no Fantástico. E antes de mim apareceu um senhor chamado senhor Ulisses. Esse senhor Ulisses, 3 dias depois desse depoimento, ele faleceu. Ele não conseguiu. Ele não conseguiu sobreviver. Então, hoje, eu falo para minha amiga Graziela, que eu estou sempre acompanhando ela. Graziela, até quando? 1 ano e meio, infelizmente, para nós chegarmos a encontrar mais acordo. Que acordo é esse? Não tem mais acordo, Graziela. Acabou. Eu acho que acabou. Onde é que estão? Se não me engano, o doutor Maia e Graziela ficaram dias fechados aqui no escritório, montando um esquema para apresentar 8 propostas, se não me engano. Será que de 8 propostas não tinha uma que fosse realizada? Ah, minha gente, não dá. Não dá. Eu encerro aqui, lamentando tudo isso, e mais uma vez vou voltar para o Rio, ver se ainda vou ter coragem de aguentar essa barra, porque está difícil. É isso que eu queria dizer para os senhores. A gente compreende a indignação e as lágrimas, naturalmente, do Zoroastro, que está nessa militância há anos e anos. E oxalá a gente consiga a vitória. Eu sou daqueles que vai teimar até o final, vamos pelear até o final, Zoroastro. Leve para o teu Rio de Janeiro, lá com... eu fico te copiando aí na emoção. Leve para o Rio de Janeiro essa tua emoção e a esperança de que nós não desistimos. Não vamos jogar a toalha, nós vamos pelear até o último minuto, pode ter certeza disso. Comandante Tomás. Por favor, comandante Tomás. Eu queria que pegasse um microfone aí, se alguém cedesse o lugar, qualquer um. Nosso senador Suplicy já cedeu ali o microfone. Já é uma honra pegar o microfone do senador, né? Exatamente, no momento que o senador Suplicy lhe passou, e a TV já pegou, viu, Zoroastro, que nós entramos ao vivo a partir da sua fala, voltou à televisão ao vivo, você falou, com certeza, para todo o Brasil. Bom, em primeiro lugar, muito boa tarde a todos. Depois dessa longa... Eu queria agradecer aqui realmente... Eu espero não me emocionar, porque quando eu estava falando aqui com o senador, aquele que estava aqui ao meu lado, quando fez a referência ao senador Paim, que ele vem acompanhando essa luta, dando tudo. Senador Cacildo Moldoni. É, esse aí. Então, ele estava falando com o senador Paim, e eu que, inclusive, adiantei para ele que o senador Paim não era senador pelo Rio Grande do Sul. Ele era um senador pelo Brasil, porque, principalmente nessa área, nesse nosso segmento de aviação, o senador Paim tem realmente dado de tudo, todo o seu esforço, toda a sua dedicação a esse problema que tem sido conduzido pela nossa batalhadora, nossa heroína Graziela, junto com o doutor Maia. Olha, Graziela, você, não sei o que pensam de você, você sabe o que eu penso de você. Você realmente é uma pessoa incrível. Talvez não precisasse de estar aí onde você está, tivesse numa outra situação completamente diferente,
mais confortável. Hoje, até falando que você estava, até melhor que você estava muito cansada. Essa mulher tem batalhado de uma forma assim assustadora, como o doutor Maia também. Mas hoje, infelizmente, o presidente, eu saio daqui, de certa forma, me desculpa, mas até decepcionado com a declaração ou exposição feita pelo advogado-geral da União. Porque, doutor Fernando, tem muita gente aqui que não pode mais esperar tanto tempo. Que já se A Graziela fez uma declaração, não sei porquê. Olha, nesse país, como dizia o nosso ex-presidente Lula, já aconteceu tanta coisa, e quando coisas do passado que foi resolvido com certeza não demorou tanto tempo, 5 anos nem 10 anos. Nós temos um problema de socorro de bancos e etc e tal. Não vou mais outras coisas. Mas quando se trata, vamos dizer assim, de resolver um problema de empresário, é muito mais fácil de ser resolvido do que esse problema de toda essa aviação aí que está passando por isso, porque é o problema explícito do Aeros. Mas eu acredito que o senhor está fazendo o que lhe compete, que é dentro da lei, ou seja, eu não entendo, não sou advogado, mas, sinceramente, não é nada confortável para todos nós que estamos aqui, todo esse pessoal que está passando por isso, o pessoal da Varig, da Transbrasil, esses assistidos do Aeros, principalmente, ouvir esse, eu diria, desconforto, porque o senhor tem, logicamente, as suas razões, mas eu, sinceramente, eu prefiro não entender, porque eu realmente não entra na minha cabeça essa situação, nem jurídica, nem tampouco por parte do Executivo. E o Legislativo, infelizmente, ele não tem a caneta para resolver. Está tentando, como o senador Paim está fazendo isso há tanto tempo. E eu espero, senador, que o senhor continue essa pessoa maravilhosa que o senhor é e essa força que o senhor tem dado. Com o senador Suplicy também, que o outro senador, Álvaro Dias também, que também... E Graziela, o meu abraço, doutor Maia, sinceramente, continue na luta. Quem sabe a gente um dia vai ter um final feliz. Muito obrigado. Tudo bem, comandante Tomás. Eu sou daqueles que... Eu poderia dizer uma série de frases agora, mas tem uma que eu insisto, que como era gurizão e tomava banho nos rios, e tinha aquela frase que acho que todos vocês conhecem: a água mole em pedra dura, tanto bate até que fuga. Um dia a gente fuga esse bloqueio aí, vamos chegar lá. E claro que nós não podemos esperar. E por isso, vamos a partir daqui, amanhã vamos estar no Ministério da Previdência, hoje à tarde, amanhã à tarde vamos estar no Supremo. Nós não vamos parar, você pode ter certeza disso. O Carlos, quero que o Carlos dê uma mensagem também em nome do plenário. É você mesmo, Carlos. Usou a palavra até o momento para taquigrafia, o comandante Tomás, usou o Astro e agora o Carlos. O Carlos, que está em todas as manifestações também, como tantos que estão aqui. Exatamente. Realmente o que nós estamos vivendo nesses 5 anos de luta é um caos social, porque... esse pessoal das comissões de cada estado, eles hoje são o amparo das pessoas que não têm mais de onde tirar o seu sustento. Como eu disse há pouco, há uma inversão hoje Antigamente os pais estavam sempre dispostos a ajudar os filhos. Hoje são os filhos que têm que sustentar os pais. Isso está acontecendo muito. As economias de uma vida toda já foram por água abaixo. As pessoas não têm mais de onde tirar o seu dinheiro. É só fazer um exercício para o doutor Fernando e dizer que a partir de amanhã o senhor só ganha 8% do que o senhor ganhava até hoje. E aí mantenha todo o seu padrão de vida, seu plano de saúde, seus medicamentos e viva com dignidade.
é difícil. É uma situação de calamidade que se vive aqui. São 8.500 famílias. Eu estava falando aqui que nós não temos mais que falar em aposentados, nós temos que falar em famílias, porque as famílias estão sofrendo tanto quanto ou mais do que todos nós. Então, nós não vamos desistir nunca. Nós não vamos desistir nunca. Nós vamos trabalhar por isso, porque nós merecemos essa terceira idade digna. Muito obrigado. Muito obrigado. Todos falaram muito bem, mas eu quero que essa frase do Carlos ficasse marcada aqui para todos nós. É não desistir, sim, é não desistir. Não desistir. Não desistir. Vamos brigar até o fim. Doutor Rui, por favor. Rui Brito. Meu caro senador, eu saio daqui com uma esperança de que os temas que foram levantados nesta audiência pública sirvam de inspiração para que se tente resgatar o que resta da Previdência Complementar. E que se tome como exemplo edificante a ser evitado no amanhã o que está acontecendo com os nossos companheiros dos fundos aéreos e aéreos. E se tome alguma providência, porque o que está acontecendo com eles é uma punhalada no regime democrático. Não há regime democrático que consiga coexistir com injustiça. Nós estamos presenciando a agonia de um sistema que é rigorosamente subversivo. Ele subverte a hierarquia das leis. Ele invade atribuições que são de competência do Congresso Nacional. Ele subverte a hierarquia das leis, porque um órgão de segundo escalão do Poder Executivo, que é a ex-SPC, atual Previc, com funções claramente definidas na lei, resolve a seu talante usurpar atribuições que são privativas do Congresso Nacional e não acontece absolutamente nada. Porque ao aprovar a resolução CGPC 26, a SPC ou o Conselho Gestor da Previdência Complementar invadiu atribuições que são privativas do Congresso Nacional, porque só o Congresso é que tem competência para legislar. O Conselho Gestor extrapolou das suas atribuições, que seria, quando muito, normatizar aquilo que estaria nas leis e nos decretos e resolveu legislar, né? Está aí, inclusive, tendo essa decisão ilegal chancelada pelo Poder Judiciário. Nós levamos uma denúncia ao Tribunal de Contas da União para que examinasse a legalidade do que se passa no Fundo de Pensão do Banco do Brasil, e o plenário do Tribunal de Contas da União, num acórdão, aprovou a seguinte resolução: o que se passa no âmbito da Previ, praticado pelo Banco do Brasil, é absolutamente ilegal, mas o Tribunal de Contas não pode fazer nada, porque se fosse exercer as suas atribuições, o Tribunal de Contas teria até que elogiar a diretoria do Banco do Brasil por ter metido a mão no dinheiro da Previ, já que a competência do Tribunal de Contas da União é coibir qualquer decisão que afete o Tesouro Nacional. E o Banco do Brasil não prejudicou o Tesouro Nacional, pelo contrário, meteu a mão no dinheiro, os prejudicados foram os funcionários. Esses é que devem bater as portas dos tribunais. O TCU não pode fazer nada, porque o Tesouro Nacional não foi prejudicado. Uma simples portaria usurpa atribuições
do Congresso Nacional. Vejam bem que nós estamos diante de uma total inversão, até mesmo de valores morais. Porque nós estamos criando uma situação em que a empresa patrocinadora se transforma no principal beneficiário do... Seria só que o senhor se aproximar do microfone, porque como está ao vivo... Se transforma no principal beneficiário do fundo de pensão. E o argumento que se levanta, que o Gilberto mencionou aqui, que é verdadeiro, tem muita gente que diz, se eu for para os tribunais eu posso ganhar, mas só vou ver a sentença. Aliás, não vou ver a sentença, eu vou morrer sem ver a sentença. Vejam bem, se semeia a descrença num dos poderes mais importantes da República, que é o Poder Judiciário, porque significa dizer, eu vou fazer um acordo porque eu não acredito que o Poder Judiciário vai resolver a minha situação. Isso é rigorosamente subversivo. Isso é uma coisa que envergonha, enxovalha e humilha a comunidade do sistema de previdência complementar. Nós precisamos pôr um cobro nisso. É necessário que isso que está se transformando numa criminosa política de Estado, porque começou num governo contrário ao governo atual e continuou no governo atual, que é a prática criminosa de um setor ligado ao Ministério da Previdência Social, nós precisamos impedir que isto contamine o todo e acabe comprometendo o próprio governo. Talvez, quem sabe, se o grito que parte daqui não acabe sendo ouvido pela autoridade maior, porque está em jogo a credibilidade do governo. O que está se passando aqui, quando milhares de pessoas, famílias e famílias que depositaram a sua confiança, a sua poupança de uma vida inteira, porque acreditaram num sistema que foi criado e estatizado e administrado pelo governo, vem o governo lavar as mãos e simplesmente fechar o fundo de pensão e deixar na rua da amargura essas pessoas. Eu conheço algumas pessoas, eu conheço no Rio de Janeiro um comandante da Varig que está vivendo agora como motorista de táxi para poder sobreviver. Isso não pode continuar. Isso nos leva a descrer no amanhã do nosso país. E se isso contamina a população brasileira, nós estaremos mal. Primeiro porque estaremos legando um péssimo exemplo à geração de amanhã, para que eles deixem de acreditar na igualdade, na justiça social e passem a acreditar no oportunismo. Nós não podemos aceitar isso. Senador, parabéns pela sua iniciativa e eu espero que daqui saia um grito de alerta que acabe de uma vez por todas com isto que nos envergonha perante a comunidade internacional, porque no mundo inteiro, já foi dito aqui, não sei por quem, o sistema de previdência complementar funciona. Aqui no Brasil funciona ao revés, ao contrário, serve para capitalizar empresas. Aqui no Brasil, por exemplo, uma empresa estatal, em vez de ter lucro com as suas atividades fins, passa a registrar o maior lucro da sua história, se apropriando indevidamente do recurso de um fundo de pensão. Que coisa melhor do que isso para a gáudio dos chamados neoliberais, que são contrários às empresas estatais, porque dizem que são parasitas, são inoperantes, são inconsequentes, são corruptas. Quando nós vemos isso, nós temos que silenciar. E o funcionalismo do Banco do Brasil lutou, condenou para evitar que o Banco do Brasil fosse privatizado. E agora mesmo, dentro do Banco do Brasil, se está lutando contra isso, que é uma vergonha para a comunidade dos funcionários do Banco do Brasil, e que ninguém siga o exemplo do que está acontecendo na Previ. Muito obrigado. Meus cumprimentos ao doutor Rui Brito, e eu só peço para a consultoria da comissão, mediante os fatos aqui relatados dessa portaria, que Vossa Excelência lembra que usurpa o poder do próprio Congresso Nacional, que nesses casos o Congresso Nacional, mediante a consultoria, poderia apresentar um decreto legislativo, revogando essa portaria. No mínimo isso. Eu acho que talvez não exista um outro parlamentar com a estatura moral de Vossa Excelência para apresentar esse projeto. Eu quero dizer o seguinte. Primeiro ponto. Nós nunca tivemos nenhuma pretensão de, ao protestarmos, fazer oposição ao governo.
Nosso movimento não é contrário ao governo. Nem caberia isso na cabeça de ninguém. Claro. O que nós queremos é corrigir uma injustiça. Eu vivo no Paraná atualmente. Na ocasião, estou me deslocando para cá às minhas expensas. Não tinha condições de vir a Brasília. E eu fui parlamentar também. Mantenho relação de amizade com um ex-deputado federal do Paraná, o deputado Gustavo Fruet, que foi do PMDB. Sim. E combinei com ele que apresentasse um projeto de resolução legislativa para suspender a vigência dos artigos ilegais da resolução CGPC. Porque com a resolução CGPC se colocou um bode na sala. Ela tem aspectos positivos. Então, nós não queríamos revogá-la por inteira, nós queríamos tirar aquele aspecto negativo, parasitário da resolução. Então, como efetivamente a SPC exorbitou da sua competência, e neste caso os seus gestores deveriam ser punidos por crime de responsabilidade, mas não foram, a coisa está até agora, nós sugerimos ao deputado Gustavo Fruet e o seu criado aqui, redigir o projeto de resolução que ele apresentou. Ele não foi reeleito e o projeto não estava tramitando. Eu, com o maior prazer, com a maior satisfação, passaria às mãos de Vossa Excelência, que seria o nosso porta-voz para reapresentar esse projeto e restabelecer o primado da federação neste país, que foi profundamente violentado com essa resolução CGPC 26. Tudo bem, espero o documento de Vossa Excelência. Passamos a palavra ao doutor Luiz Antônio Maia, advogado do Aeros. Obrigado, senador. Eu queria fazer só uma pequena observação a respeito da questão de alteração legislativa, que foi aqui comentada. Para pegar, inclusive, uma situação esdrúxula que nós temos aqui, que foi a compra das telefônicas pela Previ e outros fundos de pensão, a demissão em massa praticada pelos fundos de pensão, não é? Passo 1. Passo 2. O fundo de pensão, o Sistel, aparta o grupo de aposentados, cria um plano TBSA exclusivo para os aposentados, onde essas privatizadas nunca contribuíram e agora estão lá pedindo o dinheiro do superávit. E a Secretaria de Previdência Complementar, num primeiro momento foi contra, no segundo momento já mandou um parecer mais ou menos e tal. Então nós temos sim uma necessidade de rever essa legislação profundamente, porque essa legislação é muito ruim, Pois bem, que preciso retomar essa questão do Aeros para aproveitar a presença aqui do doutor Fernando. Doutor Fernando, com todo o respeito, com todo o carinho, toda a admiração que Vossa Excelência sempre tem nos tratado com extrema simpatia e boa vontade. Eu fiquei com a impressão, assim, o que é uma coisa possível, que o senhor veio com uma informação vencida. Porque nós tivemos conversas posteriores com o ministro Adams e tivemos informação recente de 10 dias atrás, eu vou dizer o nome, do Gilberto Carvalho, do ministro Gilberto Carvalho, de que estaria num processo onde a construção de uma possibilidade de acordo estaria caminhando bastante. E lhe digo o seguinte, para tentar recompor esse histórico, foi da construção do acordo. Olha só, nós levamos a proposta até a Advocacia Geral da União e foram em duas situações, tanto a ação que esta entrou de graça. A ação do Supremo, da defasagem tarifária, entrou de graça como uma tentativa de solução para o governo, para não deixar votar um tema absolutamente polêmico, cujos precedentes o governo deve pesar, e tal caso aquela questão seja acolhida. Mas o que nós tínhamos é impossível de boa fé dizer que a União fiscalizou o Aeros como deveria ter fiscalizado. A União aprovou, botou a chancela, não é que a União não tenha visto, a União viu e aprovou, é diferente. Não é? Então, nós levamos a proposta, significa a nossa ação civil pública, ela tem vida por si e ela é negociável por si. E o que nós avançamos nisso? Primeiro, foi constituído o grupo de trabalho. A maneira como aquele grupo de trabalho foi constituído pela AGU, data vênia. Eu digo isso como profeta do acontecido, porque eu teria errado nisso, provavelmente também. Mas a AGU, as pessoas que foram compor,
tinha um representante da Fazenda. O que o representante da Fazenda deve dizer? Tem dinheiro, não tem? Precisa emitir títulos? Quais as características do título? Representante do Orçamento. Como é que isso funciona no orçamento e tal, papapá? Representante do Ministério da Previdência, que tivemos notícia, inclusive, que atuou com muita lucidez naquele trabalho. Como é que funciona isso? E era isto para ter sido feito. Mas o erro ocorreu que a AGU convocou uma AGU. Os ministérios não sabiam direito que era, cada um mandou um advogado. Advogado não precisa, eles estavam lá. Eles eram a AGU, então devia ter um especialista em orçamento, um especialista em tesouro, um especialista em previdência. E, na verdade, o que aconteceu? Fizeram um relatório, eu não queria usar a palavra medo, mas com um receio muito forte. Um receio muito forte. Foi esse o relatório. Todo mundo ficou com medo, porque a ação é grande, são alguns bilhões e tal. Pois bem, um relatório de natureza jurídica. E aí nós fomos chamados, nos deram um pedaço daquilo para a gente impugnar, que foi o que o ministro Adams nos facultou. E nós impugnamos, ponto a ponto, e 3 aqui foram destacados. Primeiro ponto, TCU, economicidade. Segundo ponto, impostos, que é uma questão que cairia, tanto porque a conta da Varig era distinta e o contador da AGU reconheceu que, de fato, a Varig caminhava num sentido mais próximo aos que tribunais têm caminhado. Quanto pelo fato de a decretação da falência derrubar essa questão de prioridade. Então, nós teríamos um outro cenário, não é? E, por fim, qual foi a principal proposta que nós levantamos naquele momento? Olha só. Primeiro, o valor da nossa ação, para tratar da nossa ação, mais ou menos 5 bilhões de reais. A folha de pagamento do Aeros, vamos assumir que seja de cerca de 20 milhões de reais ao mês. Me parece que alguma coisa por volta disso, a folha total. 20 milhões que daria vezes 13, daria 260 milhões ao ano, mais ou menos. 11% juro judicial sobre 5 bi, o juro judicial, perdão, 12%, é o juro do Código Civil, sobre 5 bilhões, que é o valor da nossa causa, daria o quê? Quase 600 milhões. Daria 2 vezes e meia o necessário. Apenas o juro judicial, mas tem mais. O que nós propusemos foi, o Aeros ainda tem dinheiro. Só que ele diz, olha, para eu poder botar, nem que seja um pratinho de comida, eu só posso pagar 8%. Mas se eu tiver a garantia de que daqui a 2 anos vai entrar dinheiro, eu posso pagar o benefício integral. Então nós dissemos para a União, não dê nada nos próximos 2 anos. Nos próximos 2 orçamentos não precisa dar nada. E ali, a partir do 3º ano, você entra com 1/3 do juro judicial necessário. É o negócio da China e responde à questão do TCU. O TCU exige economicidade. Então, argumento técnico nós temos. O problema, como diz meu pai, é que cachorro que tem 2 donos morre de fome. E nós temos muitos donos. Tem dono na Previdência, tem dono na AGU, tem dono na Casa Civil. E a gente não tem um patrono, o campeão da causa, como diz meu amigo Félix. Tem que ter o campeão da causa dentro do governo, que a presidenta da República indicasse, é o fulano, ele que vai concentrar essas negociações, porque essas conversas, essa área técnica, o que precisa fazer é colocar a área técnica para trabalhar, para que ela consiga fazer essa construção a partir do que nós dissemos aqui, porque nós não vemos óbice. Inclusive, do ponto de vista legal, nós rebatemos isso, e eu tenho a impressão que não chegou às mãos de Vossa Excelência, doutor Fernando, o nosso rebate, que foi duro e foi bastante profundo em relação àquelas conclusões a que chegou o grupo de trabalho, e eu tenho uma vontade doida de divulgar a nossa impugnação, porque a Graziela sempre diz isso, não é. Mas eu queria dizer, olha, quem irá pagar isso no futuro? A autorização legal, para que seja criado um resseguro, etc. E essa questão não caminha, que vai ter a mesma lógica do seguro, o santo paga pelo pecador. Eu faço seguro do meu carro todo ano e não lamento ter batido o carro no final do ano, fico feliz da vida. Da mesma forma, um resseguro da Previdência Complementar feito público, por ente público, não é? Poderia suportar isso a partir do esforço dos próprios participantes, desde que haja uma fiscalização efetiva, que eles não sejam chamados toda hora a cobrir rombos gerados pela ausência de fiscalização. Ainda sobre a proposta que nós levantamos, nós fazíamos questão de dizer, é preciso transferir este plano para a BB Previdência, que é uma entidade pública. Tira das mãos do Aeros, joga para a BB Previdência, funde aqueles planos num só,
e a BB Previdência vai administrar a partir desses recursos. Então, a proposta ela foi arredondada do ponto de vista jurídico para a União. E é por isso que nós entendemos que ainda assim é possível a celebração de um acordo, mas não vital. Sobre o acordo ainda, o Capistrano de Abreu, que fez uma proposta de alteração da Constituição brasileira. Ele dizia que a Constituição brasileira deve ter só 2 artigos. Artigo 1º, todo brasileiro é obrigado a ter vergonha na cara. Artigo 2º, revogam-se as disposições em contrário. Por que eu digo isso? Nosso amigo meu e do senador Paim, Fortunati, atual prefeito de Porto Alegre, há poucos dias caiu alguma marquise, alguma coisa assim, na cabeça de alguém lá. O que era uma coisa pública. E caiu na cabeça de um cidadão lá de Porto Alegre. O que o Fortunati disse? O Estado, o município pagará uma pensão para a viúva desse sujeito na forma da lei. O Fortunati, que é um homem decente, não disse vá para a justiça esperar 10 anos e tal, embora eu tenha visto o sujeito esmagado embaixo da marquise. Não, ele tomou iniciativa. Por que esse senso ético está se perdendo na administração pública? De dizer, eu sei que você tem razão, mas vá para a justiça morrer lá. Vamos resgatar a decência do administrador público, a grandeza do administrador público, de saber que se ali está ali, ele deve cumprir por si e não ser obrigado pelo judiciário, entulhando o judiciário, que o próprio judiciário é que tem se queixado desse entulhamento. Então, por que nós não podemos adotar como princípio ético a Constituição do Capistrano de Abreu e ter simplesmente vergonha na cara de dizer nós devíamos ter fiscalizado? O Estado brasileiro, não fui eu, não foi meu antecessor, foi um monte de gente da sequência, devia ter fiscalizado. Não fiscalizou, ou fiscalizou e aprovou o que não podia ter aprovado. Então, o Estado brasileiro vai assumir. Como é que nós vamos baratear essa conta? Vamos criar uma taxa, qualquer coisa assim, que nos permita fazer isso. Então, isto, entendo eu, é o que nós precisaríamos fazer. E se der errado a proposta de acordo? E se, agora vai falar o doutor Fernando, se efetivamente a porta for fechada, nós temos o judiciário, nós temos sentença por sair agora nos próximos 3 ou 4 meses. E eu acho muito, muito difícil que nós venhamos a perder essa ação no seu mérito, porque o elenco de ilegalidades praticado é brutal, é brutal. Então eu acho que, mesmo que viesse a ser inviabilizado o acordo, nós temos agora uma possibilidade concreta de, tão logo seja sentenciado, restabelecer a antecipação dos efeitos da tutela. Qual o único efeito? O efeito de que o governo Dilma poderia ter começado um processo de pacificação social, de adoção desses 2 artigos de Constituição e, lamentavelmente, não teria iniciado. Então é isso. Muito obrigado, amigos. Passamos a palavra nesse momento para Graziela Baggio. Senador, eu vou poupar aqui o plenário porque nós já estamos bastante adiantados. De qualquer forma, eu... Dizer que me permita dizer, doutor Alzira disse que é no mínimo 1 minuto antes da sua fala ainda. Então, eu vou só finalizar, eu tenho uma expectativa muito grande perto, assim, com aquilo que o doutor Fernando venha falar depois e, assim, estou otimista. Estou otimista. Eu também não vou deixar de lutar, Carlos. E nós vamos até o final, porque nós temos que buscar essa justiça para todos aqueles que estão ainda dependendo dessa solução. E não são só 10 mil, são muito mais. Nós trabalhamos com aproximadamente 100 mil pessoas, porque tem 10 mil que eram da ativa, tem uns 10 mil aposentados. Nós não falamos só da Varg, falamos da Rio Sul, da Varg, da Varg Log, da VEM, da Fundação, funcionários da Fundação Bembeta, da SAT. Estamos falando em nome de todos, porque nós queremos justiça para todos, porque os únicos que não faltaram com a seriedade foram os trabalhadores. Os demais entes que participaram, eu seria leviana aqui citar o nome de algum, porque eu vou esquecer de algum e aí ele vai ficar sem rótulo. Mas todos que lá passaram deixaram a desejar no que se refere à transparência, à informação. Muito recentemente, estas pessoas que aqui estão
vieram a ter conhecimento da real situação do fundo de pensão. Acho que aqui eu posso citar uma que tinha mais conhecimento, que era o Ivan Martins, né? Que em 99 me procurou e a gente conseguiu construir uma discussão melhor, mais aprofundada sobre o setor. Os demais sequer tinham conhecimento. 2003, 2004, 2005, a Varig em recuperação, a Varig na final curta, e as pessoas não entendiam por que o fundo de pensão não estava com o seu dinheiro. Sempre mantiveram lá aquela forma de comunicar aos trabalhadores, sempre enganando, nunca colocando claramente o que estava acontecendo. De qualquer forma, eu acho que hoje foi uma grande oportunidade, né? Eu acho assim, nós não temos assim grandes alegrias hoje, principalmente no dia de hoje, que ele é sempre muito pesado nesses últimos 5 anos. Mas de uma coisa eu posso dizer, não vou desistir. Então eu acho que temos que lutar até o final, porque eu continuo otimista para uma solução. Senão não estaria aqui hoje, acho que nem o senador Paim e muitos dos companheiros que aqui estão. De qualquer forma, a iniciativa do senador Paim, dos demais senadores da casa, que há 2 anos e meio nos acompanham, queria agradecer de todo o coração, em nome de todos os participantes do Aeros. Aguarda-se ansiosamente uma manifestação da AGU diante até de fatos novos que têm ocorrido, e eu acho que esse pode ser um caminho, a gente atualizar as informações e superar alguns empecilhos que estão colocados, pelo menos nesse relatório, que nós já até contestamos, e de qualquer forma, eu também não poderia, sob hipótese nenhuma, deixar registrado o quanto eu fiquei satisfeita, que pela primeira vez eu escutei um dirigente da Previ que reconhecer que a obrigação deles é fiscalizar e que tinha que fiscalizar, e na verdade não foi, porque senão não estaria acontecendo isso. Essa que é a contradição da história, né? Se tivesse fiscalizado, não teria acontecido. Então, eles precisavam ter fiscalizado, fiscalizaram e deixaram acontecer. Agora, não vamos esmorecer, pessoal, não vamos esmorecer. Eu acho que tem muita gente do nosso lado e nós temos força para ir buscar efetivamente a solução. E o que eu acho mais assim, interessante desse nosso dia, que foi longo, inclusive, mas foi a oportunidade de escutarmos vários segmentos e vários pontos de vista e assim, acho que registrar oficialmente que é preciso ser feito alguma coisa e rápido, sob pena do sistema ficar desacreditado, do governo ficar desacreditado com uma questão que é extremamente séria para os trabalhadores, cara e séria para os trabalhadores e para o país que depende de todos esses investimentos com o dinheirinho dos nossos participantes, ok? Muito obrigada a todos, eu agradeço o senador Paim em especial e a todos os demais convidados. Fernando, desculpa, nós já brigamos várias vezes, né, acaloradamente, acho que hoje me excedi, mas você sabe que você mora no coração, né? Desde que, né, você traga a solução. Um abraço, obrigado. Complementar a Graziella e naquela frase, né? Hay que ser dura, sim. Pegou, não la perder la ternura. Muito bem. Vou passar aqui para a nossa amiga Alzira Tamara, que quer dar uma palavra muito rápida aqui. Aí fala o doutor Fernando e a gente encerra. Menos de meio minuto, se eu não chorar antes, porque eu sou chorona. O comandante Zoroastro, tempos atrás, me contou uma historinha, que não é história, é realidade pura. Ele estava no centro da cidade, perto do sindicato, encontrou um senhor, já de uma certa idade, que pediu R$1 para ele. Ele falou, meu amigo, você não trabalhou? Trabalhei em terra, um aeroviário. R$1, quer alguma coisinha a mais? Foi isso, né, comandante? Ele falou, não, comandante, só R$1. Aí ele, por que R$1? Eu moro no subúrbio, eu tenho aquele passe de idoso. E todos os dias eu venho para a cidade, nesse restaurante de R$1 que existe perto da Central, ali no centro da cidade do Rio. Eu venho almoçar. Aí o comandante Zeroto perguntou, e os finais de semana? Ele falou, não como.
Faço como posso quando algum vizinho me cede. Só isso que eu queria falar. Isso nunca mais saiu da minha cabeça. É muito triste. Esse cumprimento a Alzira Tamaga, que dá, simbolicamente, todos entenderam a mensagem que ela passou. Como que dizendo, esse é o destino dos nossos aposentados e pensionistas, do regime geral e também dos fundos de pensão, se nada for feito. Doutor Fernando Luiz Albuquerque Faria, vice-advogado-geral da União, representante do advogado-geral da União, Luiz Inácio Lucena Adames, que nós tivemos com ele e com o Toffoli também uma série de reuniões infindáveis. Está com a palavra, Vossa Excelência. Eu queria começar minha fala dizendo que hoje, quando eu sentei aqui na mesa, eu encontrei a doutora Graziella e ela me perguntou, Fernando, você já trouxe o acordo para assinar? E, né? E eu te juro, assim, do fundo do coração, gostaria de ter trazido um acordo para assinar de fato, né? Ontem mesmo, quando me ligaram às 8 horas, o ministro teve um problema no voo e não pôde comparecer hoje pela manhã. E aí, ontem me avisaram às 8 horas que eu viria. Aí eu encontrei com a minha esposa e à noite eu falei com a minha esposa, poxa, amanhã eu vou para uma audiência pública que é uma situação muito difícil, né? Até em virtude de que, tal como foi colocado pelo comandante, né, é um grupo de pessoas que tinham uma previdência complementar, que ganhavam, suponhamos, um salário de R$10 mil, e que hoje não ganha nem 10%, quer dizer, ganha bem menos que isso, pode ganhar até menos que 10% que isso. E é uma situação muito, muito difícil, né? Aí conversei com ela, mas é algo que a gente tem que conversar e enfrentar. Digo inclusive que também acho que é bom frisar aqui, e o doutor Castanha Maia e a doutora Graziella falaram, de fato o ministro tem tentado se empenhar, né, de tentar de alguma forma, o ministro, o advogado-geral da União, de a gente tentar fazer um acordo, até por isso que nós não quisemos, depois que teve o grupo de trabalho, nós não fechamos, teve uma contestação do grupo em relação aos trabalhos, nós optamos por não fechar ainda a contestação, né, na medida que a gente está tentando ver se a gente consegue alguma saída, né, para os óbitos que a gente ainda encontra, nem que seja uma saída, talvez até quem sabe uma proposta legislativa, quem sabe uma saída, e até digo que muitos parlamentares têm nos procurado, né, incansavelmente sempre a doutora Graziella, o doutor Castanha Maio também tem nos procurado, e a gente tem tentado de alguma forma ver se consegue essa saída, né, estudado, e até digo que não é a intenção da Advocacia Geral da União dizer que vocês não devem continuar a luta de vocês, pelo contrário, eu acho que a luta de vocês deve ser continuada, eu acho que é dever do governo federal, todo, da União como um todo, tentar arrumar uma solução para tudo isso, né, que tem acontecido, uma solução, até um dever também da própria sociedade. Eu acho que não somos aqui a Advocacia Geral da União que está querendo cansar vocês, ganhar vocês pelo cansaço. Não digo que não, acho que devem continuar, de fato, buscando essa solução. Da nossa parte também nós temos que buscar essa solução. Claro que muitas vezes acaba pesando só em cima da Advocacia Geral da União, porque a gente representa judicialmente a União nos tribunais, mas é importante que é uma solução que tem que ser construída, né? Talvez até com outros poderes, mas é construída não só pela Advocacia Geral da União, né? Inclusive esse relatório que foi assinado, que foi contestado, ele foi assinado por inúmeros outros órgãos, né? A Advocacia Geral da União apenas coordenou, né? E muito embora tenha os órgãos optados por mandarem advogados, também houve a consulta de técnicos encaminharam
notas, né? Alguns deles também assinaram esse relatório final, representando o seu próprio ministério. Mas eu acho que precisamos analisar, talvez sentarmos, vemos se é possível até, quem sabe, se achamos que tem aquele óbice, mesmo se não tenha ocorrido a recuperação, não esteja mais ocorrendo a recuperação judicial e possa ter havido um equívoco da informação que me foi encaminhada, esteja na época na falência, temos que encontrar uma transposição àquele óbice do artigo 122, né, da Lei de Recuperação Judicial e Falência, que diz que deve se compensar com preferência sobre os demais credores as dívidas dos credores vencidas até o dia da decretação da falência. Né? Temos que ver, temos que conversar. Eu acredito, eu quero só apenas dizer aqui que muito, embora pode ter sido minha fala dura, eu acho que não é a Advocacia Geral da União que aqui pede para vocês acabarem com a luta de vocês. Eu acho que deve ter a luta, eu acho que o país como um todo tem que arrumar uma solução, né, para essa questão e para a previdência complementar como geral, buscando, acima de tudo, atender o interesse da nossa população e o bem-estar de todos, né? Eu agradeço a oportunidade, senador Paim, e digo mais uma vez que a gente está sempre aberto, podemos voltar aqui, podemos ser questionados daqui a um mês ou dois, e estaremos à disposição de voltar aqui também. Doutora Graziello, doutor Castanho Maia também. Então, estou sempre à disposição lá, e a Advocacia Geral da União também. E agradeço e peço até muitas vezes, talvez, sinto muito, muitas vezes, da gente não poder atender uma expectativa imediata. Né? Obrigado a todos. Eu queria, para concluir, agradecer a todos. Eu recebi aqui uma série de cartões, enfim, a assessoria levou, mas a Maria Terezinha Almeida, assessora parlamentar da Previc, o Manuel Leite Magalhães, analista, delegado do Banco do Brasil, Delvair Fernando Rodrigues, chefe da equipe de voos da Transbrasil, enfim, deixo o telefone e contato, e outros que eu já citei, Antônio Marcelo de Oliveira, diretor jurídico sindical dos aeronautas, Gelson Dias de Oliveira, diretor sindical também, aeroviários. Rapidamente aqui, Aguide Luiz Guidolin, representante aposentados aéreos, Francisco José Tomás, presidente da Aposentados no Brasil, Lorival Honorato, coordenador de aposentados aéreos, Zoroastro Ferreira Lima, que usou da palavra aqui, Carlos Vicente Eng, aposentados aéreos. Deixa eu só dizer rapidamente para vocês, eu ia até ler esse documento do Aéreos, mas todos tiveram, os senadores receberam. Eu só lembro que aqui está colocado, inclusive, no documento, onde vocês pedem a aprovação do PL 147, de autoria do senador Paulo Paim, de minha autoria, que autoriza a União a fazer o acordo. Aqui fala indenizar os aposentados, só dizer que esse projeto nós não inventamos, foi mediante um acordo feito numa reunião, onde o termo que eu mais ouvi que faltava um conforto legal. Daí eu reuni com a consultoria do Senado e construímos o conforto legal para construir o acordo. E o projeto já foi aprovado em diversas comissões, depois houve recurso, ele foi agora para a CAI, né? Está na CAI, e da CAI ela vai direto, o Romero Jucá vai direto para a Câmara. Daí. Então nós vamos fazer o apelo aqui de público ao senhor Romero Jucá, para que o projeto ande, né? E que a gente vote, e a gente tem, então, o famoso conforto legal para fazer o acordo tão falado aqui nesta reunião. E só para concluir, eu quero agradecer a todos que usaram a palavra aqui com a gente, e dizendo que eu estou até envolvido emocionalmente também com essa luta do Aéreos, mas eu percebi que essa reunião, além do Aéreos, que nós vamos continuar, vamos ter reunião hoje, vamos ter reunião amanhã, de fato, uma hoje e outra amanhã,
o grito de alerta aqui que via essa audiência, que tudo começou com aéreos que pediam que eu fizesse audiência, e naturalmente nós colocamos todos os fundos de pensões, que aqui foi dado um grito de alerta a todos os fundos de pensões. Está em jogo a credibilidade dos fundos de pensão. Se vale a pena não a gente fazer a tal de previdência complementar mediante tudo que foi dito aqui. Foi dada uma relação e, pelo que percebi, Portos, né, é o próximo, segundo a doutora Cláudia, me falou até baixinho aqui para mim, com mais ênfase, né, que seria o próximo. Então, a situação, de fato, é grave, é delicada, a responsabilidade é muito grande de todos nós. Aqui diz, ajude-nos a salvar milhares de vidas. Eu poderia dizer, via os fundos de pensão, que estão aqui em xeque, a milhões de vidas. Eu tenho muita esperança ainda, meus companheiros do Aeros, enfim, de todos que estão nessa caminhada, que a gente busque uma solução negociada junto ao Executivo, e, oxalá, no Executivo, no Judiciário, a gente construa esse grande entendimento. E que a gente não volte daqui a um ano, nesta mesma sala, que já foram tantos anos e tantas reuniões, dizendo, olha, ciclano não está mais conosco, ciclana não está mais conosco, mas nós continuamos lutando. Que Deus nos ajude. Muita esperança, muita fé, muita luta, não vamos desistir. Eu acredito que nós podemos vencer. Quando eu digo nós vencer, doutor Fernando, não é especificamente os parlamentares, os militantes aqui dos fundos de pensão, o Executivo no seu conjunto, é nós todos, sociedade brasileira, podemos conseguir essa vitória, fazendo somente justiça a todos os fundos de pensão e como símbolo aqui o Aeros. Está encerrada a audiência pública. Obrigado a todos. E aqui é um parecer que a doutora Pezela falou, que até fala da diferença dos valores.